Nós vamos, nesse instante, a gente vai respirar. Respirar bem calmamente, cada um no seu tempo. Nós vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, segurando em nossas mãos. Nós vamos sentindo a presença amiga da espiritualidade, sentindo os guardiões, sentindo as baianas, os baianos, as ciganas, os ciganos e os boiadeiros. Fazendo uma asepsia em cada um dos nossos lares, principalmente nos lares onde as pessoas estão doentes, no interior com dengue ou outra doença. Retirando toda essa densidade, todo esse medo, toda essa insegurança, para que possamos sentir toda a espiritualidade médica a nos auxiliar. Esse cordão de luz, de paz, de fortalecimento, ele se expande e vai envolvendo intensamente todos aqueles que estão nos protegendo do lado de fora do nosso lar. Os nossos irmãos veludos, Ricardo e seus lanceiros, formando um cordão de proteção que nos ampara, nos fortalece e nos ilumina. E sentindo toda essa luz, toda essa proteção, nós vamos nesse instante mentalizar. Mentalizar a luz da egrégora do pingo de luz através de Ruiz, através de Eliamar, de Cíntia, de Cássio, Zé, Maria do Rosário, Rosália, Sete Flechas, Lua. Todos esses mentores e todos os médicos do pingo de luz, numa corrente iluminada, onde pulsa o amarelo trazendo a energia do sol, onde pulsa o violeta transmutando todos os medos e inseguranças, todas as energias densas, onde pulsa o verde mata limpando as árvores centenárias, a energia da terra vermelha, captando tudo aquilo que é de negativo, todos esses pensamentos, a insegurança, a raiva, a tristeza, tudo isso vai sendo levado ao centro da Mãe Terra. E unidos que estamos com toda essa espiritualidade, sentindo, nos abrindo para a espiritualidade maior através do Evangelho de Jesus, esse Evangelho que nos guia. Afinal de contas, Jesus nos guia, nos ilumina e nos fortalece. Nós sentimos as paragens rosas de Maria, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Celina, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E somos levados até Jesus, Mestre amado, aqui estamos. Cada um no aprendizado, mas aprendendo, afinal de contas, estamos num planeta de expiação e provas. E pedimos para reencarnarmos nesse momento de tanto aprendizado. Aprendizado que vem através de todas essas doenças, de todas essas dores que as pessoas passam e que tentamos acalantar, fortalecer e iluminar. Nós vamos nesse instante, Mestre amado, segurando em tuas mãos e te pedindo que nos leve até a presença de Jesus.
até a presença do Pai Criador. Esse Pai de misericórdia, esse Pai que nos ampara, esse Pai que nos fortalece. E é esse Pai que nós agradecemos. O dom dessa vida, essa oportunidade dessa encarnação. Agradecemos por estarmos aqui todos unidos, aprendendo, nos transformando o homem velho, trazendo esse homem novo que sente a luz, o amparo e a fé. E é nesse instante, unidos que estamos, que nós vamos te ofertando, Pai, com todo o nosso coração, a oração que Jesus nos ensinou, em forma de gratidão maior. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que nesse instante, essa egrégora iluminada se fortaleça, que os mentores, o mentor do nosso lar, adentre o nosso lar, para que possamos realizarmos o Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele venha nos trazer todo esse amparo e fortalecimento. Vamos colocando as nossas águas para que sejam fluidificadas com toda a medicação que necessitamos, no físico, no espiritual, no emocional. E a nossa leitura da noite de hoje é o ponto de vista. Capítulo 2, item 5. A ideia clara e precisa que fazemos da vida futura confere uma fé inabalável. No futuro, e essa fé tem consequências enormes na moralização dos homens. Por quê? Muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encararam a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma breve estada num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, porque não são de curta duração, porque são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais ditoso. A morte nada mais tem de assustador. Não é mais a porta do nada, mas da libertação que abre ao exilado a entrada para uma morada de felicidade e paz, sabendo que está num lugar temporário e não definitivo. Assume os cuidados da vida com uma indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente, não percebendo bens mais preciosos do que os da terra. Torna-se como criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. Não há nada que não faça para conseguir esses bens. A perda de menos deles lhe causa causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade ferida são outros tantos tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua. Infligindo-se desse modo e voluntariamente uma verdadeira tortura em todos os instantes. Tomando seu ponto de vista na vida terrestre, no centro da qual está colocado tudo em torno dele, assume vastas proporções. O mal que atinge, com o bem que lhe toca os outros, tudo adquire
a seus olhos, grande importância. Do mesmo modo que para aquele que está no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim também os homens que estão no alto da escala social lhe parecem monumentos, mas se ele se transferir para o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer pequenos. É o que ocorre com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão e percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas num montículo de terra, que proletários e potentados são do mesmo tamanho e lamenta que esses seres efêmeros que se dão tanto trabalho para conquistar um lugar que os leve tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. É desse modo que a importância conferida aos bens terrenos está sempre em razão inversa, na fé da vida futura. Se todos pensassem dessa maneira, se poderá dizer tudo periclitaria, visto que ninguém mais se preocuparia com as coisas da terra. Não. O homem procura instintivamente bem-estar, e mesmo com a certeza de só ficar por pouco tempo num lugar, ainda assim quer ficar aí da melhor maneira ou o menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho sob sua mão, não o afaste para não se picar. Ora, a busca do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impelindo pelo Instituto do Progresso e da Conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Somente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente, mas que importância relativa e facilmente se consola com seus fracassos, pensando no destino que o espera. Deus não condena, portanto, as alegrias terrestres, mas o abuso dessas alegrias em detrimento das coisas da alma. É contra esse abuso que são premunidos aqueles que aplicam a si próprio essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se a um rico que perde uma pequena soma sem se preocupar. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre assemelha-se a um pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Essa é o nosso evangelho da noite. E aí, estamos em que parte? Nós nos concentramos nos pensamentos na vida terrestre, assemelhando-se a um pobre que perde tudo o que possui e se desespera, ou nós nos assemelhamos a um rico que perde uma pequena soma sem se preocupar? Como estamos? Como enxergamos essa vida? Conseguimos compreender que a verdadeira vida não é a vida da Terra? Assim. Quanto a isso, sim. E aí, como que a gente trabalha? Se essa vida que nós estamos vivenciando não é a verdadeira vida é a vida do plano espiritual, o que temos feito? Como é a nossa caminhada? Trabalhar pela vida futura. Eu trabalho com gosto, por necessidade, mas trabalho pela vida futura também. Então, assim, às vezes esse tipo de coisa nos faz pensar, né? Porque, assim, eu vou trabalhar pela vida futura. Perfeito. Mas se eu não tiver ética aqui, eu vou estar trabalhando pela vida futura? Não. Se aqui eu fizer um monte de coisa errada,
um monte de coisa errada, eu passar por cima de um monte de pessoas, eu vou estar conseguindo a vida futura? Não. Não. Se eu conseguir entender essa vida futura, não, né? Mas se eu não conseguir, eu vou achar como não vou levar nada daqui, então não, a gente não vai levar nada de matéria, nenhuma correntinha, nenhum ourinho, nada disso. Porque se for pro caixão, ainda vão tirar. Que foi, Leda? É verdade. É verdade. Tira mesmo. Tira É mesmo. verdade. É verdade. É Tiram verdade. É tudo. verdade, né? Porque tem gente que fala Até assim, a não, faz obturação. isso. Até a obturação de dente. Então, né? Então, não vai nem chegar. Aí, não vai levar nada. Mas o que eu vou levar? Eu vou levar minha coerência, né? Eu vou levar aquilo que a Terra não As come. suas virtudes morais, né? É isso aí. E como estão as nossas virtudes morais? Porque, assim, existe muitas vezes, quando a gente fala assim, a verdadeira vida não é desse mundo, né? É de outro. Então não preciso fazer nada. Não, pode tocar fogo no parquinho, tá tudo certo. Não, não pode. Por que a Sheliana, por que a Mônica, por que tantos dos nossos mentores, o Ruiz, o Zé, o Sete Flechas, fala tanto de ética? Seja ético, faça as coisas certas. Faça as coisas certas. Não Que essa é a minta. base, né? Essa é a base para a gente se tornar uma pessoa melhor. A gente está aqui numa escola, né? Se a gente pegar uma escola como a gente frequentou, se para você pegar fazer o ensino fundamental, você tem que fazer o primário, né? Tudo são etapas que a gente cumpre. Então, se você quer ter uma profissão, vamos lá. Para eu ser psicóloga, eu tive que passar por todas essas fases para ter essa minha formação. E aí a Terra nos dá a oportunidade de a gente ter uma formação moral, se tornarmos pessoas melhores, né? É um presente realmente, até nos momentos de desafios, quando a gente entende que tem uma vida futura e que Deus é tão misericordioso, a gente já vê com outro olhar, com um olhar de uma responsabilidade, né? Porque no plano espiritual, Renata, por mais que a gente esteja no umbral, se a gente estiver no umbral grosso, a gente vai passar por uns testes maiores. Se a gente estiver Lelê, no né? umbral médio, mais ou menos. E se a gente estiver no nível das colônias, a gente não vai passar. Então, essa parte moral, ela se desenvolve na Terra. Eu Sim. não vou passar a perna no outro, porque é errado. Se eu não quero para mim, por que eu vou fazer para o outro? Que, aliás, Oi? o teste é maior aqui, né? Eu acho, porque Sim. onde você lida com mais materialidade, é onde que, né? Então, quando eu falei assim, quando eu estava ali, né? Eu falei assim, Renata, no umbral grosso não é assim, não. No umbral grosso é olho por olho, dente por dente. Eles vão te passar a perna porque faz parte do que da energia que se abastece nesse ambiente. Faz parte do umbral grosso. O umbral grosso é pesado, é um tentando levar vantagem em cima do outro. Eu já contei para vocês que faz tempo, eu não me recordo o nome do livro, que eram todos juízes e eles viviam numa caverna. E aí chegou um juiz novo e eles falaram: nós vamos julgá-lo. E aí eles falavam bem assim: a gente já tem a sentença, a gente já tem a sentença. Eles se juntavam e falavam assim: a gente já tem a sentença. Qual é a sentença? Vamos tirar os olhos. Isso é coisa da onde? Do olho por olho, dente por dente. Não é coisa de Jesus. Então, no umbral grosso acontece esse tipo de coisa. Então, as leis universais ali não ocorrem com tanta facilidade que ocorre nos outros, no umbral médio e no nível de colônias.
Você entendeu? Então, ali é o olho por olho, dente por dente. Aí você fala assim, eu vou aprender? Não, porque eles ficam totalmente perdidos, totalmente alucinados. Então, um quer descontar no outro, traz a vingança. Então, não há crescimento no umbral grosso. Há crescimento quando eles encarnam e começam a colocar as coisas positivas, exemplificando. Mas se quiserem, se tiverem essa vontade. Porque se não tiverem, vão continuar na mesma coisa. Oi, Solange. Agora você está falando do olho da lei do olho por olho, dente por dente, e aí a sentença do juiz de arrancar o olho. Eu fiquei pensando, eles já estão mortos, mas tem a dor? Eu não sei se tem a Será que dor. tem? Assim, a dor do perispírito depende. Eu acho que tudo depende muito do terrorismo. Depende do Fiquei apego, pensando nisso, né? né? Do apego, porque assim, a Depende da gente tem evolução que da ver, pessoa. você tem que ver assim, quando você está no nível de colônia, teu perispírito é menos denso, é mais leve. Quando você está no umbral médio, teu perispírito é mais ou menos. Agora, quando você está no umbral grosso, teu perispírito é denso. Extremamente denso. É como se você estivesse vivo. Você sente. Então, você sente vontade de Então é comer, possível que sinta, né? você Dor, sente vontade de fome, beber, sede. você sente tudo isso, porque é a densidade do teu perispírito. Entendeu? Não tem a Enfim. leveza. Então, assim, para eles tentarem fazer alguma coisa desse nível, nós mesmos estamos estudando, você vê eles lá brigando, se degladiando, se matando. Eles sentem dor, eles desmaiam. E com o tempo eles retornam. E isso você fala, tá onde? No umbral grosso. Não tá no médio e nem no nível de colônias. E aí Mas onde que o a gente fala? desmaio, Oi. perdão, o desmaio que você falou, eles desmaiam. Aí o desmaio seria, eu fiquei pensando, não fosse pela dor, mas sim pela falta de energia, porque eles estavam na luta, né? Aí eu Ali fiquei, pode ser? Pode. Mas eles sentem alguma coisa. entendi. Alguma coisa acontece naquele organismo. Porque todo mundo confunde muito o perispírito, né? Como, o perispírito é semimaterial. E dependendo da sua evolução, ele é mais sutil ou não. Mas ele é matéria. Ele não deixa de ser matéria. As marcas de tudo está ali no perispírito. Então, que a gente possa, né, aproveitar nesse sentido do nosso evangelho, a gente fazer boas coisas, né? Fazer boas plantações, realmente plantar aquilo que a gente vai levar, a alegria, a fraternidade, coisas boas, e não alimentar as coisas ruins. Que a gente deixe, né, as amarguras, as contrariedades. Tudo isso é aprendizado, aprendizado da terra. É fácil? Não? É um desafio, né? É um É um desafio, Leda? aprendizado, né? É um aprendizado, é um desafio. Não é fácil, não. Tá, por que que não é fácil? Não é fácil porque a gente às vezes se deixa levar, ou a gente, eu, né? Se deixa levar, assim, o pensamento, esses sentimentos, inveja, essas coisas, às vezes a gente tá aqui, às vezes a gente acaba sentindo, passando. Ó, você deu um exemplo, a inveja.
Se eu tenho inveja de uma outra pessoa, eu não vou ser idêntica a ela, porque aquela pessoa é de uma forma, cada um é um espírito. Mas se eu gosto do trabalho dela, eu Posso não me posso trabalhar da esforçar, mesma forma? eu posso me esforçar para chegar lá. Mas geralmente o invejoso, ele não quer assim, ele não quer trabalho. Não. Não. Ele quer a coisa mais fácil, Ele né? quer a coisa mais fácil. Ele quer ser a pessoa ou tirar o poder dela e passar para ele. Esse é assim. Hoje em dia as pessoas querem ser, ou não, elas já querem destruir tudo aquilo que o outro faz de bom, para que ela não tenha trabalho Eu acho que sim. Nenhum, que ela tome o lugar, né? Tirar a pessoa da. Que nem a dança das cadeiras, né? Tira a pessoa da cadeira e senta no lugar dela, né? Porque uma coisa é admiração. Olha, É, aquela pessoa é um exemplo para mim, então vou seguir os passos daquela pessoa, né? Agora, a inveja não. A inveja é você querer a facilidade. Que nem você vê, a pessoa comprou um carro novo, aí todo mundo já fala, olha o carro, mas ninguém vê os boletinhos lá na gaveta, né? O quanto que tem que abrir mão para pagar o carro e tal. né? Aí você já quer o carro, mas você não vai querer os boletos, Ele não quer a dificuldade. né? O Quer a sacrifício, o dificuldade, o sacrifício, processo, não quer. né? O Então, processo da coisa. no plano espiritual, não vai existir esses boletos. Os boletos serão outros. No plano espiritual, se estivermos nas colônias, estaremos estudando. E aí, Valéria, Renata, Ildinho, desce. Vai para as furnas. Ah, não vou. Vai para as furnas. Não vou. Porque não É vai. muito quente. Muito quente. Não aguento calor. Entendeu? Mas é Irmão, interessante, eu estou lembrando do livro Nosso Lar, né? Quando o André Luiz desencarnou, que ele já começou a trabalhar, o título de médico, ele não era médico ali, não. era outro tipo de trabalho, né? Esse conhecimento ajudou depois, mas em termos de título, Não tinha nenhum. não, é título na Terra, É, né? é. Porque é aquela história, né? Aquele que escutava as palestras, que desencarnou, tinha um título maior do que aquele que fazia, porque aquele que escutava exemplificava. E aquele que falava estava falando só. Tô falando. E falar até papagaio fala. Aí você fala assim, nossa, você está revoltado. Não tô, gente, eu não tô. Eu só sinto que, assim, às vezes, muitas vezes, a gente perde oportunidades valiosas de levarmos coisas muito boas que temos dentro de nós para o plano espiritual. Porque a gente fica muito presa na materialidade da Terra. A gente ainda não conseguiu compreender isso, que nós não levaremos nada daqui. Somente aquilo que a gente plantou no coração de cada um. Mas, aqui onde a gente vive, na Terra, a gente tem que lutar para ter alguma coisa, para poder sobreviver nessa selva de pedra. A gente tem que E, ter as coisas, não pode abrir mão das coisas. e assim, Deus não fala que é proibido, que não é. Vai da sua consciência. Tem gente que vai abrir mão de coisas porque vai se sentir muito pesado e tá tudo certo. E tem gente que não vai abrir, vai brigar e também tá tudo certo. É, e tem o meio termo, que a pessoa pensa, né? Fala, não preciso mais disso, isso aqui já não me faz mais falta, né? A gente não estava brincando quando começamos a passar as receitas dos ovos de Páscoa, porque a gente estava falando que os ovos de Páscoa estavam um absurdo, a gente caros. não poderia arcar com tanto Arcar com dinheiro, tanta despesa, é. com tanta despesa. Então, a gente está sendo prudente. A gente está Tá, sendo prudente. tá.
A gente está pensando na nossa família, vamos fazer uma coisa gostosa, vamos agradar todo mundo, vamos fazer ali, vamos construir um momento afetivo. Porque cada vez que a gente faz algo com a nossa mão, com o nosso jeitinho, a gente constrói um momento afetivo. E tá tudo certo. Ah, mas e as empresas? Ah, eu não vou pensar nas empresas. Eles deveriam ter pensado em todos esses recursos antes. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, são nesses exemplos simples, assim, né, que a gente vai conseguindo compreender. Eu vou abrir o meu coração, Perdigão. Aí você fala, ai, vai começar. Eu fui hoje no ortopedista. Eu não fui em São Paulo, preferi fazer um ortopedista em Indaiatuba. E aí, o que você faz, né? Sou uma paciente oncológica. Então, você vai contar. Olha, eu sou uma paciente oncológica. O câncer que veio foi primário. Meu câncer primário foi no ovário. Não tinha metástase e tal. Agora tem metástase no fígado. Aí ele começou. Então você está com metástase. Eu falei, não. Aí eu já tinha feito os exames no AC. E a minha médica falou assim, eu não vou mexer nisso daqui, porque é melhor um ortopedista mexer, dar a medicação certa, ver o que vai fazer com você, se vai colocar você para fazer uma reabilitação e tal. Eu vou mexer em outras coisas, tudo bem? Tudo. E aí, ele viu o laudo. Aí ele falou assim, mas eu quero mais coisas. E aí, tudo fica no meu prontuário. Aí o Sérgio puxou meu prontuário. E ele foi vendo. Aí ele ficou, e o Sérgio fazendo um monte de perguntas, ele não respondia. Aí ele falou assim, ela não tem metástase. Eu falei assim, mas eu falei que eu não tinha metástase. Aí ele falou assim, ela não tem. Eu não sei o que fazer com ela. Ai, para. Aí ela falou assim, aí ele virou assim para mim, ele falou assim, eu vou te dar um anti-inflamatório. Eu falei assim, eu não vou tomar. Ele, como que você não vai tomar? Eu falei assim, eu não vou tomar, porque eu tive intoxicação no rim e eu não posso, eu sou proibida de tomar anti-inflamatório. Aí ele, mas eu vou ter que passar uma medicação que vai pegar no fígado. Eu falei, tá bom. Aí a gente vê. Aí ele falou assim, tá bom, deita ali que eu vou fazer um teste. Aí eu deitei. Aí ele fez o teste. Ele falou assim, não sei o que fazer. Aí eu falei assim, eu olhei assim pra ele, sabe? Aí ele passou a medicação, aí a gente saiu de lá, aí o Sérgio foi falando, né? A gente veio andando, aí eu falei assim pra ele, não gostei do médico, não. Eu não gostei do médico, não. Ele falou, por que você não gostou? Eu falei assim, porque a gente, como paciente oncológico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avisar, eu sou paciente oncológico, tomo isso, ó, a minha vida é assim, esse aqui são os meus exames, né? E aí eu falei assim, Serginho, vou tomar esse remédio aí dele? E aí ele ainda falou assim, eu falei assim, eu fiz PET sábado. Aí ele falou assim, então, o PET vai ser, porque ele quer uma cintilografia. Eu falei assim, a última vez que eu fiz cintilografia foi ano passado, meu médico falou que eu estava linda, maravilhosa e tal. Os meus ossinhos estavam todos lindos, maravilhosos. Aí ele falou assim, então, o PET vai ser melhor, vai dar para ver tudo. Eu falei assim, porque eu faço de corpo inteiro. Então, em resumo, eu fui num médico e quem vai dar o jeito é a minha médica. E eu falei assim, não olha nem torto, porque eu tentei. Eu juro para você que eu tentei. E aí o Sérgio falou assim, não abre mais a boca dizendo que você é oncológico. Eu
falei assim, mas isso mentir. Ele falou assim, não, você não está mentindo, você não está Tô omitindo, mentindo. você não está Tá falando, omitindo. mas se ele te perguntar depois, aí você fala. Porque você viu que na hora ele falou assim, ele foi procurar o quê? Uma metástase. Ele falou assim, você acha que não foi isso que a Adriana foi ver? Primeira coisa. E aí você fala assim, por que você está falando sobre isso? Porque as pessoas elas vão perdendo a oportunidade do acolhimento. Ele podia ter me acolhido. Ele poderia ter falado assim, olha, vamos fazer um pilates, vamos soltar essa perna, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos tentar, graças a Deus. Eu ainda falei para ele, olha, vai sair o pet? Não vai ter mais nada, você quer ver? Ele falou, não, eu acredito na sua força de vontade. Eu falei assim, não vai ter nada. Aí o Sérgio falou assim, eram 2 pontinhos pequenininhos. Eu falei, o senhor vai ver, não vai ter nada. Aí você passa por como a doida, como tudo. Porque, assim, se você embarcar, você se Discussão. deprecia. E aí você vê quantas pessoas, quantos missionários, porque médico é missionário, estão perdendo tempo ao invés de estar acolhendo, estar trazendo coisa boa. Não sabe o que fazer. E fala bem assim, não sei o que fazer. Aí você me pergunta, era um médico novo? Não, não era um médico novo. É. Porque agora O também tem aquela CRM coisa de dele era tudo. 83 mil alguma coisa. Hoje os CRM estão já 279. Também tem aquela coisa de especialidade, né? Hoje em dia tudo tem especialidade. Um do lado direito do dedo, o outro é do lado esquerdo, é tudo assim, né? Mas avisa, né? Deixa lá Pois marcado é, isso que ele devia falar. Ele no... podia ter falado, olha, né? Eu acho que eu não vou poder te ajudar, você vai, né? Eu só sei que eu vou tomar um remedinho, não gostei muito do remedinho, mas eu vou tomar um remedinho com todo... Já montamos um esquema aqui e vamos embora. Mas vamos fazer na Terra, vai, gente? Não deixa para fazer no plano espiritual, não. Vai que a gente trisca no umbral grosso. A gente não tem como garantir. A gente não tem como garantir que a gente não vai triscar no umbral grosso. A gente está fazendo, tentando, mas a gente tem que se manter firme, forte, com fé e coragem para a gente não triscar no umbral grosso. Mas não dá para me prometer uma coisa. Então, bora. Não estou colocando medo em ninguém. Já não vão dormir. Cadê a Josi? A Josi que fala, Ninguém vai dormir hoje. ai, não. Podemos mudar de livro? Hum. Hum? Eu gosto de vocês que vocês me respondem. Fora da caridade, não há salvação. Na minha percepção, esse pensamento de Allan Kardec quer dizer que, fora da caridade, não encontraremos a felicidade. Caridade, no seu sentido espiritual, não se restringe à esmola, à doação de bens materiais. Alcança também a benevolência no trato com nossos semelhantes, a indulgência com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. E tudo isso está diretamente ligado à felicidade que tanto almejamos. Mas do que a caridade nos salva? Ela nos salva dos perigos de uma vida excessivamente autocentrada. Uma vida de alguém que se importa apenas consigo mesmo. O egoísmo é a doença espiritual mais grave que nos acomete, pois nos faz crer que o mundo deve girar em torno de nós, que merecemos consideração maior do que os outros, que possuímos a verdade absoluta
E assim nos tornamos orgulhosos, soberbos, personalistas, individualistas, autoritários, ciumentos, exagerados e possessivos. Nossa, mãe do céu, nós somos alguma coisa depois de um evangelho que falou assim: vamos criar aqui na terra, fazer tudo direitinho. Quanto disso nós somos? Nós temos orgulhosos, soberbos, personalistas, individualistas, autoritários, ciumentos, exagerados ou possessivos. Agora a gente é anjo, mas a gente já foi tudo isso, não já? Nenhuma resposta? Ainda há traços. Não, você viu que assim, você viu o silêncio do Windows, né? Então significa. Silêncio é uma prece. O que foi o silêncio? Uma prece. Silêncio é uma prece. Tá certo, Renata, tá certo. Falar o quê? Ficou aquele. Em algum momento, nós somos tudo isso. Eu, falando por mim. Em determinados momentos, você, cada palavrinha dessa que machuca e dói. Por mais que Olha, a gente Juliana, tenha melhor. se tu fosse me falar isso há 3 semanas atrás, eu falei assim, Ju, já passei dessa fase. Tanto tempo. Eu agora falei assim, qual que tá faltando aqui? Eu vou te falar assim. Tá ticando, você tá ticando. Eu tô ticando, tô dando, entendeu? É difícil. E tá tudo certo. Na nossa evolução, na nossa idade, como criança, tá tudo certo. Por que o veludo não sofre? Porque ele reconhece e fala assim, eu sou isso mesmo, mas eu vou melhorar. Por quê? Ele aceitando, ele para de brigar com ele mesmo. Ele aceitando, ele passa para outras características. Ele vai fazer. O que ele centraliza? Ele vai fazer o bem para o outro. Ele não fica pensando, ai, mas eu sou soberbo, ai, eu sou egoísta, olha o que eu fiz. Não é assim que a gente fica? Hã? Pega todos os chicotinhos e fica, ai, que dor, que dor, que dor. É assim ou não? Sim. Quem cresceu? Quem cresceu? Foi ele que foi trabalhar. Eu vou ajudar o povo, que eu ganho mais. E quem evoluiu? Trabalhando é a lei do trabalho, é a lei universal. Você cresce, porque você esquece de você mesmo. Você esquece de você mesmo, do seu umbigo, e você vai lá e faz. Mas quando você fica, oh, ai, tá doidinha. Não serei atriz na próxima encarnação, serei médica, já disse. Serei médica. Já deu para perceber, então, como o egocentrismo é capaz de corroer a nossa felicidade, sobretudo quando percebemos que a felicidade depende, em grande parte, dos bons relacionamentos que conseguimos manter. Conseguimos manter bons relacionamentos? Bora pensar. A caridade nos salva de todo sofrimento originado da egolatria, pois o amor nos leva ao movimento de sairmos de nós mesmos para considerarmos que o outro também é importante e precisa do nosso olhar e cuidado, tanto quanto nós precisamos do olhar e cuidado dele. É uma troca, você vê? É uma simbiose. Eu preciso, mas o outro também precisa. A Covid ensinou muito isso, né? Porque um dia era eu, mas um dia era o outro, que estava da mesma forma, então pior. E ele precisava das orações da mesma forma. Tínhamos que manter núcleos de oração o tempo inteiro. Para quê? Para que as pessoas pudessem se alimentar dessas orações, se fortalecer, se estivessem bem, retornar à terra, e se não estivesse, fazer um melhor preparo para esse desencarne. Na Covid a gente viu muito isso. E aí, de repente, a gente começa, esse ano, como está tudo diferente, a gente começa a vivenciar uma epidemia onde a gente fica pensando, sabe? O que as pessoas que nos comandam
Qual é a ideia delas? Como que essas pessoas que estão nos postos, como que essas pessoas que estão necessitando de um teste, de uma dipirona, de um soro aberto, que vai correr, porque precisa hidratar para a hipotenção não vir. Porque o que a gente vê são os enfermeiros, né? Os técnicos e enfermagem, são eles que estão ali na frente, e os intensivistas também. Quando começa a vir, né, uma pressão se igualando, uma pressão baixando, e aí? Não adianta só levantar a caminha, a perninha, você tem que fazer outras coisas. E aí? Então, são esse tipo de coisa que eu falo. Não está na hora da gente evoluir, fazer na Terra, cuidar do outro com todo carinho, com todo amor, assumindo as nossas responsabilidades? Cada um a sua. A nossa no Pingo de Luz, qual é a nossa responsabilidade? Está firme, 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 firme. Não é firme que nem gelatina, não, é firme na oração para que essas pessoas possam se recuperar. Porque ali tem uma família, ali tem uma história, ali tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, ali tem alguém que está aguardando o seu retorno. Vamos. Vocês estão quietos hoje, hein? Ou sou eu que estou muito faladeira? Sou eu, né? Estou com a fala aberta. A caridade nos humaniza, pois nos faz compreender que todos, incluindo nós, somos incompletos, frágeis, necessitados de auxílio, compreensão e perdão. A caridade nos leva a ter um outro cuidado, o afeto, a ternura, que também precisamos ter por nós mesmos. Abordaremos melhor esse aspecto no próximo capítulo. Assim também pensava Chico Xavier, segundo a doutora Marlene Nobre, amiga e biógrafa do médico. Chico sempre deu muito valor ao trabalho assistencial. Certa vez, uma companheira nossa estava com certos problemas e Chico disse a ela: não adianta você falar comigo. Sua cura está nos trabalhos de sábado à tarde, trabalhos de caridade que o médium realizava em Pedro Leopoldo e Uberaba. Ele dizia que aquele trabalho fazia com que a pessoa não deixasse secar o coração. Interessante observar que Chico Xavier não se colocou na posição daquele que iria solucionar os problemas da senhora que o procurava. A ela foi apresentado o convite da caridade que salva, isto é, do amor que nos restaura, que não deixa o nosso coração seco. O trabalho não deixa. Porque a cada olhar, a cada abraço, a cada palavra, o coração, ele vai pulsar. É isso, Verita? É verdade. Você lembra das senhorinhas? Quando chegava... Lembro. Era uns 500 mil abraços, uns 500 mil beijos. E ali ninguém pegava gripe, pegava virose, ninguém pegava Sabe onde nada. acontece? Sabe onde acontece isso? Na hidro que eu faço. A maioria tem de 70 anos até 92 anos. E a felicidade delas é justamente isso. É abraçar, é beijar, é conversar, entendeu? E a gente tem um grupo e a gente não fala nada de política, nada de nada. É só alegria. Só besteira, né? Um besterol daqueles, né? E não, o besterol... tem muitas delas que são voluntárias em algumas instituições, fazem crochê, fazem muitas coisas, sabe? Trabalho trabalho assistencial mesmo. É E muito quando a legal. gente fala do besterol, é da alegria, né? De falar Sim, de alegria. sim, né? sim. Essa pessoa que tem 92 anos, que é a dona Luísa, a dona Lulu, que a gente chama, é uma pessoa assim,
Nossa, de um astral maravilhoso. Parece, e olha que passou uns perrengues na vida, né? Mas ela tem uma energia assim, que ela. Todo mundo adora ela, né? A energia que ela tem dessa positividade de vida. E É ela aquela tem, e coisa, ela né? tem cirurgia da coluna, com pino, com um monte de coisa. Tá Mas lá, ela vamos tá fazer lá. ginástica. Ela Vamos tá lá, lá. vamos pular. Ela tá lá. Não, você sabe que é assim, né? Porque assim, às vezes as pessoas falam, por que você sorri, né? Fala assim para determinada pessoa. Por que você sorri? Por que eu não ia sorrir? Né? A pessoa responde, tô viva, tá tudo É, certo, vamos exatamente. embora, né? Exatamente. Um dia eu cheguei e eu estava com muita dor, né? Estava com problema aqui do tudo do carpo, né? Graças a Deus melhorou. Aí quando ela falou para mim, olha, eu tenho tantas coisas que você nem imagina. Aí quando ela falou da cirurgia que ela tinha feito de coluna, há 10 anos atrás, quando o médico orientou ela a fazer atividade física, entendeu? E ela ficou contando. Eu falei, nossa, caramba, né? Pois é isso aí. Vou ficar quieto. Não tô sentindo Faz, mais fisio... nada. Passou a dor. A dor faz passou. fisioterapia, faz fisioterapia. Eu também faço fisioterapia. Também faço Passou. RPG. Ó, eu, há 15 anos, há 10 anos atrás, 10 anos, a gente falou que eu ia ficar numa cadeira de rodas. Ele simplesmente chegou e falou: tem que fazer uma cirurgia na coluna. Você vai ficar numa cadeira de rodas. Aí, tinha uma médica trabalhando comigo, fazia fisioterapia com essa fisioterapeuta que eu faço até hoje. Eu faço o RPG e eu procurei ela, essa fisioterapeuta. Estou com ela até hoje. Graças a Deus, até hoje eu não precisei de fazer a cirurgia. Graças a Deus. O RPG foi assim, foi o caminho, né? Então, assim, Foi o divisor de águas, né? exatamente. Então, assim, às vezes é por, né? A gente tem um anjo da guarda que orienta de alguma forma e a gente vai procurar. Mas em falar de médico, da 15 dias atrás eu fui no endócrino, né? Aqui na Praia Grande, porque a minha médica endócrina, que eu já fazia acompanhamento, está com câncer. Então eu fui deste aqui. Gente, é mais ou menos a história que você está contando aí do seu ortopedista, tá? Eu saí de lá, meu marido falou assim: você gostou da consulta? Eu fiquei quieta, mas eu saí assim. Ai, olha. Vou fazer os exames, né? Fiz os exames que ele pediu, mas inclusive tinha um exame que a minha gastro pediu e confirmou, né? Uma gastrite imune, né? Uma autoimune, eu tenho uma gastrite autoimune. E ele chegou para mim e falou assim: por que ela pediu esse exame? Eu nunca vi ninguém pedir esse exame. Eu falei, mas ela acertou, né? Ela desconfiou na endoscopia do que ela viu e ela pediu esse exame. E ele é um nutrólogo, ele é cheio das coisas, ele é todo especialista, e ele me fala isso. É. Vamos lá. Anos mais tarde, um dos maiores cardiologistas do mundo, o Dr. Jim Onish, professor de medicina na Universidade da Califórnia, veio confirmar as palavras de Chico Xavier, sem minimizar o poder da dieta e do exercício, nenhum dos medicamentos e da cirurgia, afirmou o Dr. Onish. Por mais importante que isso seja, descobri que a intervenção mais poderosa é a mais significativa para mim e para a maior parte das pessoas com quem eu trabalho, incluindo a minha equipe e os pacientes, é o poder curativo do amor e da intimidade. É a transformação emocional e espiritual que geralmente lhes ocasiona. E sua conclusão é enfática. Nossa sobrevivência depende do poder curativo do amor.
da intimidade e dos relacionamentos. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, como indivíduos, como comunidades, como um país, como cultura, talvez até mesmo como uma espécie. Acredito que seja esse o maior problema individual e coletivo da humanidade. Está faltando amor em nossa vida. Nosso coração está seco. Estamos com o ego à flor da pele e o coração morrendo por falta de amor. Como explica a canção popular? E ao morrer, então, que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morreremos nós. A caridade é o trabalho espiritual mais eficiente da cura interior. Apresento algumas sugestões práticas para que possamos colocar aqui e agora mais amor em nossa vida, curando o nosso coração seco. Vamos começar? Bora fazer exercício para curar o coração seco? Quem está com o coração seco? O que é um coração seco? Um coração vazio, um coração que não ama. Sem expectativa, sem nada. É, assim, o Sem outro está amor. lá chorando, Ah, o outro está lá chorando, se desesperando, se comovendo tal, e assim você olha e fala assim, faz parte. Levanta. É. Levanta. É. Ah, eu tô com dor. Tá, é melhor estar com dor, pelo menos você está sentindo. Quando você não, sabe sentir. conheci uma pessoa, Assim. conheci uma pessoa assim. Eu falava, eu tô com dor de cabeça. Eu falava, sinal que você tem cabeça. Ah, tem gente que fala, né? Ai, eu tô com uma dor. conheci Graças a Deus, você tá sentindo. Imagina tem se não braço, tivesse. você tem braço. Aí você fala assim. Putz, Sábado eu fui fazer o PET. Aí, assim, entrei no AC. Aí elas olharam. Aí, o que elas fizeram? Elas chamaram a enfermeira-chefe. Foi a enfermeira-chefe que tirou a primeira porção de sangue. Primeira porção foi a enfermeira-chefe. Aí, fui lá pro PET. Aí eles falaram assim, quando que foi isso que fizeram com você? Você fazem 10 dias, mas não foram vocês. Ele falou assim, eu sei. Aí olhavam daqui, olhavam dali, e eles falavam, eu não vou tocar em você, eu não vou tocar. E chama biomédico, e chama um, chama outro. Eu não vou fazer isso em você, eu não vou. Aí a enfermeira veio, fez a primeira punção. Aí não deu certo. Ela falou assim, eu não vou chamar minha dupla. Você confia? Confio. Aí veio a dupla. A moça chegou, toda sorridente. Aí eu falei assim, ela falou assim, vai dar certo. Eu falei assim, vai, porque Marinha já está aqui, Jesusinho já está aqui, Deus Pai, nosso Criador está aqui, está todo mundo aqui. E eu vou rezar, vou fechar meus olhos e vou rezar. Aí ela, então tá. Aí entrou uma senhora bem forte. Ela olhou assim, ela falou assim, pega do lado. Ela, não, eu não gosto de pegar essa. Ela falou assim, nunca mexeram nessa do lado. Pega do lado. Ela falou assim, não vou mexer. Eu falei assim, pega do lado. Ela falou assim, eu seguro. Ela era grande, sabe? Falou assim, eu vou continuar nas minhas orações. Ela falou assim, você tá passando mal? Eu falei, estou orando. Já chamei Deus, Jesus, Maria, todo mundo tá aqui. Ela falou assim, continua orando. Aí ela segurou minha mão forte, assim, num segundo entrou. Quando entrou, eu nunca choro. Eu chorei, as lágrimas corriam, né? E eu agradeci, né? Eu falei assim, muito obrigada. Aí ela veio, ela falou assim, Fia, tá tudo certo. Mas ela parecia uma preta velha, sabe? Assim, sabe a força dela? E assim, forte. Ela passou a mão assim no meu rosto, ela falou assim, Fia, e as lágrimas corriam. Eu falei assim, obrigada, eu agradeço a vocês, eu agradeço a toda a espiritualidade a mim. Então, assim, isso é ter o coração quente, entendeu, Leda? Tá pulsando, sente o que o outro tá vendo, todas as condições. Coração seco? Mais um. Faz cirudoide, faz o que você bem entender. Tem outro braço. Não sei por que está reclamando. Tem um monte de gente que faz isso, Leda.
Pois é, né? Assustador. Não é, Leda? É sim. É aquilo que a gente estava lendo lá. É falta de caridade, né? Falta de amor. Mas então, falta a caridade, fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É isso É que esse tudo. texto vem nos dizer. Sabe? É um Todo mundo fala do sorriso. dinheiro. Não, Todo é mundo um fala do sorriso, dinheiro. é tudo. É uma atenção, é um bom dia, uma boa noite. É tudo, gente. É isso aí. É você fazer o melhor que você pode, Pode, né? O melhor que Você vai você pode. fazer uma coisa, se dedicar àquilo que você está fazendo, né? Bora começar? São 12 perguntas, não fui eu que fiz. Bora, 12 perguntas, hein? A caridade se pratica por atos, pensamentos e palavras. A palavra de conforto ao desesperado é tão caridosa quanto ao prato de comida a quem tem fome? E aí? É verdade. Sim, O Chico também. falava muito sobre isso, né? Que não adianta você ir fazer um evangelho, levar uma palavra evangelizando, se aquela pessoa tem fome. É o estômago dele que está vazio. É ele que está necessitando de um copo de água. Não vai entrar. Pela prioridade da pessoa, né? Começar pela prioridade da pessoa. O que a pessoa está precisando naquele momento? Tem uns que precisam falar, outros precisam chorar, outros precisam. Cada um vai ter a sua necessidade. E a gente reconhecer isso. Mas a gente tem tempo para reconhecer isso? Ou a gente fica na nossa loucurinha? Na loucura. Vamos sair da loucura. 2. Sendo definida como benevolência no trato com o próximo, a caridade pode ser praticada a todo momento, convertendo-se num modo de viver? Sim. Da forma. Estou em dúvidas. Os meus Dúvidas. universitários. Mas a gente pode, sim, a benevolência pode ser. Com tudo aquilo que eu falei, né? Com um sorriso, tudo, inclusive uma roupa, um prato de comida, um copo d'água, enfim, tudo isso. 3. O amor não tem hora marcada para ser expresso. Aproveite cada momento do seu dia, cada pessoa que você encontrar, cada ambiente onde você estiver, cada tarefa que você realizar, para deixar um sinal de amor da sua presença. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso? Na maioria das vezes, sim. Mas você sabe que eu vou voltar um pouquinho para trás. Eu fiquei rindo aqui quando você falou do braço roxo. O que aconteceu comigo a semana passada? Eu fui na clínica radiológica fazer o exame e eu estava indo para a sala, me dirigiu uma senhora. Estava assim, ai, eu estou cansada. Eu estou cansada, eu estou desde de manhã trabalhando, subindo e descendo. Aí eu falei, eu dei uma dessa com ela. Tu falou, Ai, Solange. senhora. Hã? Que tu falou, Solange. Quem me perguntou? Eu Falei assim, Valerinha. ai, senhora. Então, eu falei assim, ai, senhora, eu até entendo, mas não é melhor a senhora estar trabalhando, porque a senhora está sentada na sua casa vendo televisão desempregada? Mas falei. Mas é verdade, às vezes a gente não está cansada, mas a gente não tem que agradecer que a gente está cansada, que a gente está trabalhando. Porque, às vezes, É uma faca de dois gumes, né? Assim, você mostrou um lado positivo, né? Faz parte, não é? Quantas pessoas trabalham, chegam em casa exauridas, cansadas? Muitas. Mas a gente ainda assim não tem que agradecer que a gente tem o trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas? É isso.
Eu falei, lembrei do braço, você falou do ídolo, eu comecei a rir. Ó, o meu bracinho já tá. Ainda vocês conseguem ver? Ó. Dá para ver. Tá bom aqui. Tá bom. Já foi bem pior. Faz parte. Eu acho que tudo depende de muito como que a gente fala. Se a gente fala numa agressividade, numa vibração pesada, ela pode ter levado numa ofensa. Mas se falou de boa, falou com carinho, sorrindo, ela vai falar assim, essa moça é engraçada, né? Mas tá tudo certo. Mas deve ter saído, essa moça é engraçada, viu? É que assim, a gente sempre tem o hábito, isso é um hábito nosso, tá? De não deixar a pessoa entrar no ritmo de reclamação. Isso é um hábito nosso. Né? E aí, que nem a Solange falou, mas tem tanta gente desempregada. Tem realmente, tem muita gente desempregada, tem muita gente precisando da comida, de tudo. Tem hora que a gente vai conseguir, Solange, tem hora que a gente não vai. Vamos pro 4, vai. O cansaço eu entendo que faz parte, né? Faz parte do trabalho de todo mundo. Quem não chega em casa cansada diariamente, não é verdade? Isso. Não está trabalhando, né? Porque com um calor desse, com uma secura que tá, né? Então, a afabilidade, a doçura, a gentileza são expressões amorosas num relacionamento com o próximo. A afabilidade, a doçura, a gentileza são expressões amorosas num relacionamento com o próximo. Sim. Quando nós temos um relacionamento com o próximo, temos essa afabilidade, temos essa doçura, essa gentileza. Depende com quem, que situação. Depende da situação. Mas podemos começar a tentar. Já ia sair uma palavra meio estranha assim, a gente já segura. Segura, conta até 3. Põe água na boca. Preciso me controlar. Preciso me controlar. Eu preciso me controlar. O que foi, mãe? Não, eu só preciso me controlar. Controlar. Vai contando. Cada um vai ter que dar um jeito, gente. 5º, o perdão das ofensas é também um ato sublime de caridade? Sim. Muito sublime. E aí, é fácil perdoar? Não. Tem coisas Mas que o às vezes a perdão, quando a pessoa gente fala, perdoa, a gente se alivia, é né? maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, é fantástico, né? Quando a gente consegue aliviar, né? Porque você solta aquilo liberta, vai embora. E aí depois você quer pensar naquilo, quer voltar, o que eu estava sentindo, não consegue mais. Não vem mais. Nem na memória, mas você não consegue. Ó, orar por alguém em dificuldade ou pela felicidade de um inimigo é caridade genuína. Sim. A felicidade do inimigo mas de verdade, né? Aquela oraçãozinha, né, Leda? Ai, não, meio Pai Nosso, eu vou fazer meio Pai Nosso, meio Ave Maria. Já tocou o coração. Já começa no Pai Nosso, na metade do Pai Nosso já está pensando, mas aí, então, depois... Mas, Senhor, se o Senhor quiser levar, né? Tá nas suas mãos. Está feita a vossa vontade. Quem somos nós, né? Para discutir isso. Ali a gente não discute, né?
Mas quando é um ente querido nosso, a gente discute, faz DR, Nossa! né? Sim. Então, bora fazer oração genuína para os entes queridos. 7º, o silêncio diante de uma ofensa é também caridade legítima. Essa é a mais difícil. Dá o outro lado. Essa é a mais difícil, né? Você está sendo ofendido, você tem que ficar Responder. cara de paisagem. Mas aí é o né? silêncio verbal ou mental? Vai ter que ser os dois, né, Renata? É, né? Porque às Os vezes, dois, às vezes com Renata. pensamento a gente derruba, né? Exatamente. Porque aí a gente está Derruba. quietinho, Então. mas o pensamento está ali, ó, Então, revirando os neurônios. Mas também uma coisa, a pessoa ofende e você fica plena ali, é mais do que você tivesse falado muito para aquela pessoa. Ela vai se sentir muito pior do que você tivesse, sei lá, agredido com uma porção de palavras da ofensa que ela fez. Eu penso assim. Eu acho que esse é difícil, Leda. Se você falar assim, Valéria, você dá o outro lado. Não. Depende do dia. eu fui boa. Não. Mas eu não parto para cima. Agora do outro lado eu não consigo, não. Não, tem que ser sincera, eu não dou, não. Né? Eu não dou, não. Aí você fala assim, depende da pessoa. Tá. Algumas pessoas eu já consigo compreender com mais facilidade. Agora, outras... É mais difícil. Eu não quero mal, mas Antigamente, assim... Eu não quero mal, mas eu não consigo... Eu falo que eu tenho um defeito muito grande. Aquela pessoa que fez, bateu. Chega uma hora, eu falo assim, eu não quero mais convivência, gente. Já deu, para mim já deu. Também Eu sou vou orar assim. por você, eu vou fazer, mas assim, essa convivência, esse beijinho, não vai rolar, não. Então, assim, não existe santidade, aquilo que a Renata fala, não existe. Eu já prefiro me afastar porque eu não vou falar, sim. mas eu não posso garantir que o meu pensamento não... Vou ter que fazer muito esforço. Mas a gente perdoar alguém não quer dizer que a gente vai ter que estar convivendo e ter o mesmo ritmo de antes. Só a gente não desejar o mal ou não rebater já é um grande avanço, né? Agora querer que conviva, fique amigo, ponha dentro da nossa casa, aí não rola, não. Então, mas a maior parte das pessoas, se a gente for ver, a gente perdoa. Tudo bem, não vamos brigar mais, não vamos falar mais nada, vamos ficar quieto. Mas já que a gente não está falando nada, a gente pode voltar a conviver, né? Horas. Tá pronto já para tomar umas sapecadas de novo. Aí eu não consigo, não. Entendeu? Aí. Mas você sabe que é bem interessante, né? Quando eu morava na casa do meu avô, eram uns rolos da família que ficava. Óbvio que não tinha maturidade naquela época, né? Mas eram uns rolos de família, mais mágoa, era tudo isso. Quando eu saí da casa do meu avô, que teve essa distância, ficou uma distância um bom tempo. Aí, gradativamente, a família foi se aproximando e tal. Aí ficou mais fácil de conviver. Porque você não está valendo o dia a dia. Né? Então, tipo, opa, tá melhor assim, porque antes era briga, era tudo, né? E aí, quando eu casei, que eu me afastei, né? Aí cada um foi seguir a sua vida e tal, fica bem melhor. Nem lembro mais das coisas que aconteceram, mas tive que me distanciar realmente, para eu viver minha vida, né? Senão, não ia viver minha vida. Caramba. Vamos lá. Visitar um doente levando palavras de ânimo e encorajamento é levar o remédio da caridade a quem sofre. Encorajamento. Não, ninguém vai contar
aquilo que aconteceu com a Zezinha, com o Joãozinho, com ninguém. Não tem exemplo, é encorajamento. O que é encorajar uma pessoa que está triste? A força. 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 Às vezes a gente não vai falar nada, a gente só vai abraçar. Vem cá, eu vou te dar um Escutar. abraço bem gostoso, Verdade. te dar uma beijoca, você vai sentir minha Verdade. beijoca e a gente vai ficar assim, quietinha. É Verdade. só isso. Por que a gente tem que abrir a santa boca? A gente vai abrir a santa boca e vai falar besteira. Ou não? Sim. Da Renata, então, da semana passada foi incrível. A mulher foi incrível. Então, assim, às vezes a gente só está precisando de um abraço, de uma Ficar do beijoca. lado, né? De sentar do lado, de ficar perto. Tá tudo certo. Fazer o bem a quem nos persegue é das caridades mais meritórias? Como persegue? Persegue. Persegue. Não gosto de ti, não, Leda. Leda, o que tá falando? Então, como eu vou ter chance de fazer alguma coisa? Não tem. Não vou Tu ficar pode, perto tu dessa pode fazer o pessoa. bem para a minha pessoa. Mas eu não só gosto de é- ti, não. Ah, sim. Leda, é brincadeira, pelo amor de Deus, não leva a sério. Ela vai achar que é verdade. Pelo amor de Deus, não é. Eu imagina. gosto de você, Leda. Não, mas eu acho que, tipo, que aí não tem como. A pessoa fala umas coisas, não gosto de você, não sei o quê, e você ainda. Não dá. Não tem. Orar por ela já é mais uma caridade, orar por É essa pessoa. só isso. Para que abra o coração. É, Mas vai fazer com o coração aberto, né? Não vai falar assim, pai, pensa bem, né? Pensa bem, pai, olha a sua lista. a gente sempre agradece. Na minha oração, eu sempre agradeço aos amigos, né? A família, as pessoas que moram aqui no prédio. Nunca agradeci pelas pessoas que não gostam de mim, que têm inveja. Eu nunca fiz isso, acho que eu tenho que acrescentar isso. Você sabe que teve um Coração. tempo que, assim, É a Vera que verdade. faz muito essa oração, né? Nas vibrações, né? Quando a Vera puxa, vibrando pelas aquelas pessoas que não gostam da Não gente. gostam, que tem inveja. E é uma né? realidade. E a gente Então, sabe agora que tem. você me chamou a atenção disso. Eu nunca tinha pensado na oração de falar também, porque como eu falo das pessoas que gostam de mim, as pessoas que não me querem ver, que não gostam de mim. É isso. Estamos chegando no fim. Às vezes a gente nem sabe, né, que a gente tem inimigo e a gente tem aqui. Eu não sei, Tem os de declarados, né, que a inimigos. gente sabe que não gostam mesmo. E tem os que sim, ficam na moita. Tem gente que fala assim, eu não gosto de você, eu não vou É. com você, você é uma pessoa chata, irritante. Pronto, acabou. Agora tem os que fingem que gostam, né? Eu acho Mas que aí é de esse que inveja. fala... Aí é inveja. Não, esse que fala é sincero e você se afasta. O problema é aquele que passa a perna em você. Isso, então, Que mas tá aí a gente ali te é falando que tu é invejoso. lindinha, Invejoso. maravilhosa, ai, que eu amo você, tá? E quando você vê, já te passou a perna. É inveja. Eu não sei se é inveja, não. Não é Eu não inveja? sei. Ah, eu não sei, não. Eu não São tô podendo pessoas que falar são muito nisso. traiçoeiras, né? São É, pessoas traiçoeiras, né? Traiçoeiras, é verdade. Exatamente. Mas por quê, né? Qual é o motivo? Eu acho que é inveja. aí é ela, né? O Leda, a não gente não somos pode, nós, né? a gente não tem a Não é. mínima ideia. A gente verdade. não é, então a gente não sabe do que vem na cabeça desse anjo de Deus. É verdade. Como é que a gente vai saber, né, o que está lá dentro? É. A caridade praticada dentro da casa é a garantia de paz no lar. E às vezes é o lugar mais difícil, né? Por quê? Agora não, agora para mim está fácil, porque eu estou só. Mas, às vezes é complicado, porque às vezes você quer impor o seu jeito, ou você acha que tem que ser daquele jeito, ou, sei, não concorda. Eu acho que é mais difícil. Décima primeira.
Quanto mais discreta, simples e despretensiosa for a caridade, mais pura ela será. Verdade. Concordo. Ela é muito cheia de propaganda, muito holofote, muita coisa. Essa não. Essa já Jogar tem na o rede caridade. já tá social, o né? benefício, já está o benefício feito, né? Já tem ali a glória feita, não precisa de mais nada. Porque na realidade é entre a gente e Deus, mais É, ninguém. né? Aí Não ninguém. precisa, é. Aí Só você colocar já na rede tem. social, né? É. Acho que tem é no Evangelho que eu acho que tem isso. Aí você já recebeu a sua É, glória, não Exatamente. precisa de mais nada. exatamente. É. E o que não falta é rede social ultimamente, né? Puxa, Isso. 12ª, a última, hein? Lembre-se sempre das palavras de Paulo de Tarso e Chico Xavier. Você pode ter tudo na vida, ser o homem mais inteligente, rico e poderoso, mas se tiver o coração seco, você nada será. Então, bora aquecer esse coração, bora, sabe, trazer a alegria da vida, dessa encarnação. Mas está doendo, tá? Mas vai doer de todas as formas, porque a gente em algum momento precisou dessa dor. Mas bora. pra frente. A gente tem que manter esse coraçãozinho aquecido, esse coraçãozinho feliz, sabe, o brilho nos olhos. Isso nos aquece, isso nos fortalece em todos os momentos. Hoje o dia pode não ter sido 100%, mas amanhã é um novo dia, vai se iniciar e vai dar tudo certo. Eu vou conseguir, né, falar, eu vou conseguir, eu tô com meu anjo guardião, eu tô com os meus amigos do Pingo de Luz. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir pegar a veia, eu vou passar pela cirurgia, eu vou fazer meus exames e não vai dar nada, Isso aí. eu vou trabalhar. Vamos embora. Querer é poder e nós podemos. Essa cirurgia da Renata vai ser um sucesso. Abriu, colocou, fazer fisioterapia de boas. Boa. De boas. Renata, quando Vou, você vou, opera? dia 1º agora eu vou no cirurgião já com. Eu tô deitada, desculpa, viu, gente? É porque eu tô com dor. É, eu vou no cirurgião agora dia 1º. Já vou levar todos os exames, a cardio já avaliou, já liberou, né? Aí eu vou levar lá para ele marcar a data e fazer o pedido do convênio, né? Porque aí demora um pouquinho por causa da cotação da prótese, né? E quem vai te operar, doutor Godoy? Doutor Rogério Buchmann, ele é especialista Mas em a minha quadril. irmã colocou a prótese e o dela ficou muito bom. Vai dar tudo certo, ela está muito bem. Mas Ela sabe, todas as colocou, passou pessoas, pela mesma depois cirurgia. que eu tive o diagnóstico, é interessante como o universo ajuda, né? É, a quantidade de pessoas que eu fui encontrando, ou na casa espírita, ou no meu trabalho, ou nas relações sociais, assim, eu só encontrei pessoas que foi tudo muito bem sucedido. Foi E vai muito bom. ser, Renata, Ela, sabe por antes Já quê? ela está tivesse sendo. feito antes, porque ela sofreu muito. Ó, É. pensa numa coisa, você tá com dor, você vai fazer substituição. Vambora, vai andar devagarinho, vai se adaptar, você vai conversar com ela, falar assim, eu quero você, vai dar tudo Sim. certo, nós duas seremos novas amigas, você e Você me eu e ajuda que eu te você. ajudo. É isso aí, Né? É, faz. Aí você fala, você vai conversar com a prótese? pós-operatório. Vou conversar com a Sim. prótese. Eu converso com Pós-operatório é meus cabelos importante. brancos. Oi, Oi, Marília. oi. O pós-operatório é muito importante também. Sim, Então, sim, falou assim, para mim que vai passar todas as orientações, né? E que o primordial são os 15 primeiros dias de nenhum esforço, aí meditação, leitura, dormir,
filminho, vibrações e bora lá. Passa tão Vida, rápido. vida de princesa, E se, e se permita, né, ter a vida de princesa, porque às vezes a gente não se permite, né? né? Estou me Também. trabalhando muito nisso. É isso aí. Se A permita. primeira noite você deve passar no hospital, assim como ela também passou, né? No dia seguinte eu estava lá para ficar com ela já levantou e foi tomar banho no banheiro sozinha, ela não deixou nem ajudar. Óbvio que ela estava com dor, ela até chorou de dor, que é Sim, óbvio, tá no dia seguinte da cirurgia. Mas eu estava querendo dar um apoio, né? No banho, ela tomou banho sozinha. Já ele levantou, falou foi para tomar banho ele sozinha. falou para mim que das primeiras 12 ou 24 horas, ele falou que vai me tirar da cama, vai me pôr para andar. Ele falou que em média vão ser 3, 4 dias de internação, né? Mas que eu vou sair andando com andador. Você vai sair andando, isso aí eu te garanto. E bem melhor do que você Saiu. vai estar entrando, porque realmente eu estou começando a ter a forma de andar está prejudicando tudo, a parte circulatória, a outra perna também, que já está ficando É isso que eu ia te falar. muito Agora, para você não dolorida, forçar a perna do que tá ruim, você vai ficar forçando a que tá boa. Também isso é comum. né? Então aí acaba. Eu falei, gente, eu vou passar por isso para depois eu ter uma vida normal. A caridade, quando a gente trabalhou hoje, né, nós conversamos, fora da caridade não há salvação. Ela começa pela gente. Sim, A gente tendo caridade com a gente mesmo, para que a gente possa ter com o outro. Porque muitas vezes a gente não tem com o outro porque a gente não tem conosco. A gente é muito pesado com a gente. Tem que ser nada. Dá para fazer dele. Então a gente não precisa. É dessa forma, tem que ser que o coração fica seco. O coração tem que estar feliz. A gente está aqui, está encarnado, está tudo certo. Tá triste? Vai fazer uma dancinha na internet. Aquece. Não dá problema, mandar BO. Aquece. Tá triste? Vai cantar. Mandei um monte de música para vocês cantarem. Música que não falta. Tá triste? Vai conversar com o anjo guardião. As respostas estão lá. E vocês vão sentir. Vai dar certo. Já deu certo. A gente está no caminho. no momento que eu ganhei esse presente, né, que foi a vaga para o meu pai, né, para cuidarem dele na casa de repouso da minha amiga, e aí vinha, tipo, veio o presente de Natal, é agora. Então aproveita que foi dada a largada para as coisas darem certo. E aí um dia de cada vez, mas eu estou assim encarando esse período assim antes como fosse uma preparação, sabe? Na Casa de Pedra, fazendo um tratamento lá, evangelho todo dia em casa, meditação. Eu até foi coisa bem interessante, né? O Ricardo falou que para mim assim, olha, tal período de 10 de março até 10 de abril, eu vou ter que trabalhar direto, porque ele arrendeu as férias do colega dele. Aí eu falei, você tá louco? Vim mó escândalo. Eu já vou estar operada. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, Renata, calma, tudo se resolve. E deu certinho, sabe? Ele estava trabalhando, é o tempo de ir do cirurgião, eu já me atropelei, né? É o tempo de ir do cirurgião, ele terminar esse horário de trabalho para quando eu operar, realmente ele tá em casa também, né? Aí eu falei, eu já me precipitei na hora, ó, não, 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 você não pode fazer isso. Eu falei, não, não, deu certinho, sabe? Encaixou tudo direitinho, os horários dele, quando ele vai voltar à rotina normal, quando eu vou operar, para ele ficar comigo também. Outras pessoas também já estão se organizando, né, para me ajudar, e a corrente do bem está sendo feita. Então, bora abrir o coração,
aceitar essa corrente do bem, aceitar tudo. E tudo vai dar certo. Já tá Porque dando. nós somos filhos de Deus. Fortalecimento da rede de apoio. Hein, Valéria? Fortalecimento da rede de apoio, tem que fortalecer. A Mônica fala muito isso, né? As nossas redes de apoio. Porque às vezes as redes de apoio ficam muito cansadas, né? Acaba sofrendo, né? Porque a rede de apoio, ela precisa falar, ela precisa trabalhar os sentimentos. Ali tem sentimentos, né? Tem histórias. E aí as redes de apoio, elas sofrem, sim. Então precisam de psicólogos, precisam de profissionais para que possam trabalhar esses sentimentos. Porque senão a gente vive muito na negatividade, né? A gente só vê o negativo, a gente não vê o positivo. E tem um monte de coisa positiva acontecendo com a gente. Mas a gente precisa olhar. E para olhar, a gente tem que ser caridoso. Porque senão a gente não vê. A gente fica amargo. Então, bora, gente. Algo mais nessa página? Então, essa página que nos trouxe a caridade. Que possamos ter a caridade conosco, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que o nosso coração se encha de amor. Que possamos sentir Marinha, Jesus, Deus nosso Pai Criador. Toda a espiritualidade do pingo de luz que nos enche o coração. Maria Amélia, que é um coração repleto de amor e de luz. Que nos abraça, nos abençoa. Que essas bênçãos se transformem em borboletas, em rosas, e seja levado em cada canto, que é a necessidade do amparo, da fé, da esperança. Nós vamos, nesse instante, mentalizar os hospitais repletos de luz, mentalizar os lares onde as pessoas estão adoentadas, que as bênçãos ali estejam, todo fortalecimento, que haja muita paz, muita serenidade. E nós vamos pedindo pelo fortalecimento do nosso lar nessa segunda-feira, que seja uma semana de muita paz, envolvendo os nossos entes queridos, envolvendo a todos aqueles que estão necessitados de fé, de esperança e de harmonia. Que Deus, nosso Pai Criador, Jesus, o nosso Mestre, Marinha, e toda a espiritualidade nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus.